negação de Pedro e seu contexto. A negação de Pedro é um dos episódios mais marcantes dos evangelhos e reflete a fragilidade humana diante do medo e da pressão. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, prometeu fidelidade inabalável ao Mestre, mas, no momento crucial, cedeu ao temor e o negou 3 vezes antes do cantar do galo, conforme Jesus havia predito. Essa passagem não apenas revela a fraqueza de Pedro, mas também destaca o arrependimento e a misericórdia divina. Pedro, o discípulo impulsivo e fiel. Pedro, cujo nome original era Simão, foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Ele era pescador e foi escolhido por Cristo para ser um dos líderes da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:18. Pedro demonstrava grande entusiasmo e lealdade a Jesus. Ele foi o único discípulo a andar sobre as águas para encontrar o Mestre, ainda que tenha fraquejado na fé e começado a afundar. Mateus 14:28-31. Também foi ele quem afirmou com convicção que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Porém, apesar de sua devoção, Pedro era impulsivo e, por vezes, falava sem refletir. Em um dos momentos mais críticos, quando Jesus revelou que seria preso e morto, Pedro tentou impedi-lo dizendo: Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mateus 16:22. Jesus então o repreendeu severamente. Arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus 16:23. Esse episódio mostrou que, apesar de amar Jesus, Pedro ainda não compreendia completamente a missão do Messias, a última ceia e a profecia da negação. Na noite da última ceia, pouco antes de ser preso, Jesus advertiu os discípulos de que todos o abandonariam. Ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mateus 26:34. Pedro, cheio de autoconfiança, respondeu: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mateus 26:35. Os outros discípulos também disseram o mesmo, mas não sabiam o que estava por vir. A prisão de Jesus e o medo de Pedro. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Lá, Judas Iscariotes chegou acompanhado de soldados romanos e guardas do templo para prendê-lo. Pedro, tentando defender Jesus, sacou sua espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus, no entanto, repreendeu Pedro e curou o homem ferido, demonstrando que seu reino não era estabelecido pela violência. Mateus 26:51-52. Os discípulos, tomados pelo medo, fugiram. Pedro, porém, seguiu Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote para observar os acontecimentos. Foi ali que sua fé foi posta à prova. As 3 negações. Enquanto Jesus era interrogado, Pedro se aquecia junto a um fogo no pátio. Uma criada o reconheceu e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Pedro, assustado, negou pela primeira vez: Não sei do que você está falando. Mateus 26:69-70. Pouco depois, outra criada ouviu e disse aos presentes: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Pedro novamente negou com um juramento: Não conheço esse homem. Mateus 26:71-72. Por fim, alguns dos que estavam ali perceberam seu sotaque galileu e insistiram: Com certeza você também é um deles. Seu modo de falar o denuncia. Desesperado e com medo de ser preso, Pedro começou a praguejar e jurar: Não conheço esse homem. Mateus 26:73-74. No mesmo instante, o galo cantou. O arrependimento de Pedro. Ao ouvir o canto do galo, Pedro se lembrou das palavras de Jesus e sentiu uma dor profunda. O Evangelho de Lucas relata que, nesse momento, Jesus olhou para ele. Lucas 22:61. Esse olhar não foi de condenação, mas de tristeza e compaixão. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mateus 26:75. Seu arrependimento foi sincero, diferente do desespero de Judas Iscariotes, que ao trair Jesus, se desesperou e acabou tirando a própria vida. O perdão e a restauração de Pedro. Após a ressurreição,
Jesus apareceu aos discípulos e fez questão de restaurar Pedro. Em uma conversa à beira do mar, perguntou-lhe 3 vezes: Pedro, tu me amas? Cada resposta afirmativa de Pedro simbolizava o perdão pelas 3 negações. Jesus então lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. João 21:15-17. Pedro foi restaurado e recebeu a missão de liderar a igreja. Sua fé foi fortalecida, e ele nunca mais negou seu mestre. Anos depois, foi martirizado em Roma, sendo crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus. O significado da negação de Pedro. A negação de Pedro nos ensina sobre a fragilidade humana e a necessidade da graça de Deus. Mesmo aqueles que são fervorosos na fé podem falhar diante da pressão, mas Deus não os abandona. Pedro caiu, mas soube se arrepender e confiar na misericórdia divina. Sua história é um exemplo de que Deus nos restaura e nos fortalece para cumprir sua vontade. A trajetória de Pedro nos lembra que, mesmo nas quedas, o arrependimento sincero nos leva de volta ao caminho da salvação.